Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Aqui eu e você fazendo esse pequeno apostolado, rezando a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II. Por isso, peça aqui embaixo a oração de que você está precisando. Eu quero rezar com você. Ao ler a palavra de Deus, somos convidados a pedir a Deus a sua graça santíssima. Que graça pedimos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados ao teu louvor e ao teu servir. Hoje rezaremos ainda, a segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, no capítulo 11, versículo de 1 a 11. Irmãos, oxalá pudessem suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando outro Jesus, que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos. Mesmo que eu seja inábil na parte de falar, não sou quanto à ciência. Eu vos tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras. Para vos servir, despojei outras igrejas, delas recebendo o meu sustento. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, essa minha glória não me será arrebatada nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus os sabe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 110, 111. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, que merecem todo o amor e a admiração. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Hoje Jesus nos ensina como orar. Em Mateus, no capítulo 6. Santo Agostinho diz: teu desejo é a tua oração. Se o desejo é contínuo, fala Santo Agostinho, também a oração deve ser contínua.
Não é verdade? Então, assim, não foi em vão que os apóstolos falaram: orai sem cessar. Hoje nós vemos dois tipos de oração. Uma oração dos pagãos e outra oração dos filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, orar é uma necessidade. Jesus diz: não reze como os pagãos. Quem quer usar a força da palavra, Deus é simples, muito simples. Você recordar o Salmo 42, que todo mundo gosta de cantar? Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, de um Deus vivo. É isso a oração. Jesus sempre orou, sempre subia ao monte para falar com o Pai. Jesus gastava tempo falando com Deus. Nós precisamos também gastar tempo falando com Deus, nosso Pai. Hoje, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele vai falar, essa carta de Paulo, na realidade, a primeira e a terceira carta de Paulo, elas foram extraviadas. Nós só conhecemos a segunda e a terceira, que foi denominada a primeira e segunda carta. Interessante, né? Paulo inicia dizendo nessa carta que ele é apóstolo de Cristo. Por vontade do homem, não. Por vontade e graça de Deus. E você, nós somos também. Estamos nesse mesmo apostolado, nesse meu discernimento. E Paulo tem uma saudação típica no capítulo 1, Paulo, Coríntios 2, versículo 11, que ele fala, e todos nós não percebemos. É quando inicia uma celebração. Ele diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, que é Deus, e a misericórdia e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Olha só, meu irmão, minha irmã, essa carta, ela é mais pessoal do que todas as cartas de Paulo. Ela mostra lutas, prisões, problemas, fala da experiência de Paulo. Essa carta relata o sofrimento, a angústia de Paulo, ter que abdicar das igrejas para trabalhar. Foi traído, teve muitas perdas. Paulo relata também que, apesar de tudo isso, ele tem o Espírito Santo. Ele fala muito da palavra consolação. Essa palavra que o Santo Inácio gosta tanto de empregar. Consolados e desolados. E Paulo fala por 16 vezes a consolação de Deus. Transforma o meu e o seu sofrimento em triunfo. Nós somos consolados, meu irmão, minha irmã, porque recebemos de Deus a graça de ajudarmos uns aos outros pela mesma consolação. Não é verdade? Na consolação, ela nos mostra a palavra bendito. Está lembrado da saudação que fazemos todas as vezes que expomos o Santíssimo Sacramento, aquela saudação feita por São Tomás de Aquino. Bendito seja Deus, bendito seja o seu todo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É o que nos responde o Salmo hoje, o Salmo 110. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e justiça. Mateus hoje, no capítulo 6, estamos seguindo o Sermão da Montanha. Passamos do capítulo 5, a semana passada toda. Já entramos no capítulo 6. Lá para outra semana iremos entrar no capítulo 7. Concluir todo o Sermão da Montanha. E hoje a igreja proclama a oração mais perfeita, que nos coloca todos os princípios basilares. Não usei muitas palavras, não usei muitas fórmulas mágicas. O que faz Deus? Responde. A oração, ela vem pela confiança e pela fé. Os pagãos, eles creem em fórmula mágica. É uma oração que existe sem conversão. E Deus quer, meu irmão, minha irmã, que eu e você, nós expressemos nele a nossa confiança em Deus, nosso Salvador. Não é verdade? Olha só, a oração ela tem duas condições que a gente tem que colocar com muita serenidade. A fé
e a insistência, crendo no poder e na misericórdia de Deus, não pela força das minhas palavras. Paulo fala, eu não tenho palavra, não sei falar, mas é o Espírito de Deus quem fala por mim. O Pai Nosso é para ser rezado frase por frase. Vamos fazer uma recordação. Eu digo assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que significa isso, diácono? Que eu estou louvando a Deus, reconhecendo que Deus está no céu, que o nome de Deus seja amado por mim e por todos que são cristãos, na minha casa, na minha comunidade, no meu trabalho. É o meu desejo que o nome de Deus seja santificado na minha vida e na sua vida. Quando eu digo assim, o pão nosso de cada dia, ajudai-nos. O que é isso, diácono? O pão nosso que me ajuda a pagar a minha água, a minha energia, o pão nosso que santifica a minha vida, o pão nosso que ajuda, que quando eu rezo para meu neto, meu sobrinho, arranjar um emprego, o pão nosso de cada dia, aquele que nos ajuda a ter dignidade no viver enquanto família. Aí eu digo também assim, venha a nós o teu reino, o reino de Deus, o reino do Pai. Então você pode mergulhar nesse reino, o reino onde a vontade de Deus é a vontade ministerial. Que aconteça, essa vontade que aconteça na minha paróquia, na vida do meu pároco, que aconteça na vida do meu chefe, essa vontade, esse reino que venha para santificar o meu trabalho, esse reino que eu tanto prezo. Eu também digo na oração, perdoar as nossas ofensas, como eu perdoo quem me ofendeu, quem me machucou. Perdão pelas vezes que eu te ofendi, ó Deus. Oxe, diácono, quando é que eu ofendi a Deus? Quando eu fui dormir sem rezar, quando eu esqueci de acordar, quando eu acordei e esqueci de rezar, eu ofendi a Deus. Quando eu não fui à missa, quando eu falei mal de alguém, quando eu fui desobediente, perdão, Pai. Que não falte o pão da palavra, nem o pão da Eucaristia na minha vida, no meu dia a dia. E digo ainda assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-me do mal. O mal dos meus pensamentos, os mal das minhas incredulidades, os mal daqueles que se distanciam de mim, o mal da tentação do dinheiro, da sedução que nós carregamos dentro de cada um de nós. Se eu encontrar reflexo no Pai Nosso, na minha oração e na minha caminhada, eu santifico toda vez que eu rezar a minha vida. Então, peçamos a Deus a graça de deixarmos mergulhados numa santa e boa oração, junto a Deus em todos os momentos da nossa vida, que nós sejamos consolados ou desolados. E sempre ao acabar de ler uma oração, um evangelho, uma leitura, que eu possa ruminar dentro de mim, pensar, me colocar no lugar do autor e trazer uma palavra para rezar no meu dia a dia. É assim que a gente reza, é assim que a gente faz a experiência com o ressuscitado. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.